Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com uma temática muito interessante, que é sobre o lançamento do livro A Menina dos Ossos de Cristal. E para falarmos do livro, convidamos a própria autora, a Ana Simão. É escritora e autora do livro A Menina dos Ossos de Cristal. Muito boa tarde, Ana. Muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado nós. Ana, então, como que foi que ocorreu a ideia do lançamento do livro, de escrever sobre o livro? Exatamente. A ideia, isto começou com, portanto, eu sou portadora de osteogénese imperfeita, não é? A doença vulgarmente conhecida como doença dos ossos de vidro ou também doença dos ossos de cristal. Sou portadora dessa doença, fiz muitas fraturas em criança, depois tive um período, desde a adolescência até há uns anos atrás, tive um período sem fazer fraturas, que foram 25 anos, e recentemente, infelizmente, há 4 anos atrás, tive um acidente grave, fiquei com os braços muito fraturados, e foi um processo muito complicado, muito doloroso, porque eu fiz 11 cirurgias em 3 anos e parece que cada vez ficava pior. Fui operada por vários médicos, o caso também foi apresentado no estrangeiro, os médicos levavam o caso aos congressos para pedirem a opinião de colegas, e inclusive até ao Brasil também, Estados Unidos, e todos diziam que não havia nada a fazer. E de facto não houve mesmo nada a fazer. Isto foi um processo, foi algo que aconteceu na minha vida, que foi irreversível. Como eu costumo dizer, já fiz muitas fraturas, mas estas foram realmente as piores, porque me deixaram incapacitada e também reformada por invalidez, sendo eu ainda uma pessoa porque nova, até então não é? A Ana trabalhava. Exatamente, eu tinha a minha carreira, tinha o meu trabalho, a minha formação, pronto, e trabalhava e gostava muito do que fazia. Voltando um bocadinho atrás, quando eu estava no hospital, houve ali momentos de, apesar disto não ser um livro lamechas, nem um livro triste, mas houve ali momentos de muita tristeza, de muita angústia, e em que quando o professor, o meu médico, é assim que eu o chamo, quando ele me perguntou se eu queria apoio psicológico e quando ele me veio dizer que não havia nada a fazer e perguntou-me, eu disse que sim. Então comecei a receber a visita diária de uma psicóloga do Hospital de Santa Maria, a Ana Luísa, e havia dias que de facto ela chegava junto a mim e eu só chorava, não conseguia conversar com ela. E ela sugeriu-me que eu escrevesse, que eu começasse a escrever como uma terapia, como uma terapia, exatamente, uma vez que a minha dor era tão grande e eu, quando começava a falar no assunto, eu começava a chorar, era uma coisa, começava a chorar compulsivamente e não sequer conseguia falar, porque era um trauma tão grande o acidente. E então comecei a escrever. Na altura não tinha a ideia de publicar, era mesmo como uma forma de me libertar e de conseguir passar para o papel aquilo que eu não conseguia falar com ninguém. E fez-me bem, acho que foi algo muito positivo. Ela foi sábia foi também. Foi uma cura, né? Sim, um bocadinho por aí também. Depois, quando fiquei realmente reformada por invalidez... Tive mesmo que reformar-se. Tive mesmo, foi assim uma coisa que me custou muito, porque eu estava cheia de projetos de vida, estava no auge da minha carreira e enfim, só a palavra reformada, eu não me sinto como tal e nem quero, quando me perguntam o que é que eu faço, eu fico assim ainda um bocadinho baralhada e qualquer dia começo mesmo a dizer que sou escritora, pronto, eu para coloquei, não dizer que sou reformada. Assumi uma nova profissão, e agora é escritora. Exatamente, eu não faço vida de reformada. E pronto, e então depois de me ver reformada, eu penso que isto acontece um pouco com todas as pessoas, não sei, quando se reformam andam assim um bocadinho, pode ser bom nos primeiros tempos, mas depois andam ali um bocadinho à deriva, sem rumo, sem saber o que fazer, não é? Porque, enfim, não podemos voltar a trabalhar. O voluntariado para mim foi uma hipótese que surgiu, mas que também era complicado devido à minha dificuldade de mobilidade, não é? Eu não conseguia deslocar-me facilmente e então depois surgiu um projeto que eu própria comecei a encarar isto como um projeto,
que era mesmo escrever um livro, já que eu tinha escrito aquelas coisas todas das vivências, daquilo que se tinha passado. Surgiu-me a ideia do livro como um projeto meu, que eu não sabia como é que isto iria acabar, mas comecei a escrever e então voltei à infância e comecei a escrever desde a infância da personagem até à atualidade. Fez uma autobiografia. Foi uma autobiografia de uma pessoa que vive, no fundo, prisioneira a uma doença, que é mesmo assim, que muitas vezes a Inês se sente. E depois, este livro tem a particularidade de ter aqui muitos olhares. Primeiro que tudo, tem o olhar da Inês, em criança, e da mãe da Inês. Ele tem 2 narradores, começa com a mãe da Inês, que fala quando é mãe, que tem um bebê muito perfeito, muito bonito, e no fundo essa parte, a primeira parte do livro é muito intimista porque vai alternando a narrativa, a mãe da Inês vai falando, e depois a Inês também já começa a falar quando é mais crescida. A mãe da Inês também vai descrevendo o que sente quando lhe é dado o diagnóstico e que ela não aceita. Com quantos anos? 4 anos que deu o diagnóstico? 4, 5 anos, sim, por aí. Ela não acredita no diagnóstico e ela começa, já que os médicos lhe diziam, e isso é referido no livro, que a doença não tem cura aqui nem em lugar nenhum do mundo, porque ainda se pensou em ir ao estrangeiro. É muito complicado quando surge uma doença destas numa família, tenta-se tudo e muitas vezes, e isto foi há alguns anos, não é? E nós tínhamos aquela ideia que no estrangeiro havia solução se calhar para tudo e não é bem assim. E quando ela teve realmente a noção de que a medicina não lhe apontava soluções, ela enverdou pelo mulheres de rezas, por curandeiros, enfim, tenta-se de tudo quando há estas situações, não é? Experimenta-se tudo um pouco. Mas de facto, depois, como poderão ver no livro, isso também teve consequências muito más, não é? Portanto, é um livro, como eu digo, tem 2 narradores, é escrito pela Inês em pequenina, quando ela começa a saber, a percepcionar que algo de errado está com ela, porque anda sempre em hospitais, não é? E não é como as outras meninas, não corre, não brinca, não pode brinca, no fundo ela depois brinca e inventa formas de brincar mesmo na cama do hospital. Mas ela percebe que algo de errado se passa e depois há também o olhar a narrativa da mãe da Inês, como é que uma mãe percepciona o facto de ter uma filha diferente, uma filha rara. E, portanto, há esta dualidade de narradores. E porquê a Inês? Porque a Inês... Porque a Inês seria a Ana Simão, não é? Sim, a Inês, no fundo, eu escondo-me um bocadinho por trás da Inês. Para ser mais fácil para escrever, foi, sim, Ana? Sim, sinto-me mais confortável a mais escrever. Confortável a falar da sua história numa segunda pessoa. Criando uma personagem. Uma personagem. E é uma personagem muito bonita, é uma personagem com muita força. No fundo sou eu penso que tenho essa força, não sei. Então não tem cá uma matéria pronta aqui, porque tem. E depois, por outro lado, o livro retrata também outra situação que é como é que a Inês percepciona não percebe muito bem o que se passa com ela em criança, não é? Como eu já referi. Depois há a fase da adolescência em que também é complicado. A Inês percebe que não é igual às outras meninas e no fundo ela acaba por não ter adolescência, acaba por passa aquela etapa ser da adulta, vida dela. exatamente, essa etapa passa, ela não a vive devido à doença, não é? Não consegue usufruir, porque também os pais depois pecam por excesso. Os pais da Inês foram muito protetores, tinham muito medo que ela se partisse, não a deixavam sair com amigas, e isso também não foi bom. E é assim, não é por isso que não foi por isso que eu me parti menos vezes, não foi por não sair, porque muitas vezes eu partia-me mesmo em casa. Portanto, retrata também a fase da adolescência. Sim. E depois a fase adulta, porque praticamente a Inês passa de criança a adulta. Até vai logo trabalhar. Exatamente, ela nos hospitais convive com muitos adultos, ela fica adulta muito cedo, no fundo fica assim,
porque assiste a tanta coisa também, não só ao que ela passa também, mas também assiste convive com outros doentes, com outras crianças, com outros adultos, e ela torna-se adulta muito cedo. Pronto, depois o olhar dela quando volta ao hospital, já em adulta, já é um olhar mais crítico, já tem outra capacidade de perceber a atuação dos profissionais de saúde, dos voluntários, que são tão importantes. Os profissionais de saúde não têm tempo para falar connosco, cada vez têm menos, cada vez são menos, infelizmente. Portanto, o livro também no fundo, tenta fazer exatamente um retrato fiel do que a Inês vai vendo por onde vai passando, pelos vários hospitais que vai passando, quer sejam públicos, quer sejam privados, vai percepcionando e vai... Como que é a atuação vai analisando, do ser humano. Exatamente, vai analisando ali muitas coisas, não só do ponto de vista dela, mas também vai falando sobre os doentes que ela vai encontrando. E é por isso que este livro também se torna mais, penso eu, mais rico, porque ela vai encontrando ali outros doentes, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, vai interagindo, porque no hospital, como eu já referi, nós estamos ali sozinhos, entregues aos profissionais de saúde, mas eles só tratam da parte física, digamos que, como eu já referi, não têm tempo para falar connosco, não é? E pronto, são essas vivências marcantes que depois a Inês descobre já em adulta e que retrata no livro, e há algumas, não pensem que é um livro triste, porque ela retrata algumas das coisas divertidas, com algum humor, porque há ali situações nos hospitais que também são realmente aqui retratadas com algum humor e não foram inventadas, foram assim que elas se passavam. É um novo olhar, olhar no problema, na doença, não é? Em vez da vitimização, a Inês, a Ana, teve um olhar mais otimista, apesar de todo o sofrimento, não é? Sim, exatamente, até porque a Inês, ela passa por períodos tão difíceis e está ali presa à cama do hospital e no fundo ela percebe que está a perder tanta coisa, que quando ela consegue recuperar um bocadinho e consegue fazer alguma daquelas coisas que não conseguia, ela celebra isso e ela sente-se feliz assim. No fundo é sentir a felicidade com as pequenas coisas da vida com as quais nós lidamos diariamente, mas que nem nos apercebemos, que é ver este sol lindo como está hoje, não damos valor, e não que é? no hospital não se consegue ver porque não se consegue chegar à janela, é regressar a casa que parece que tudo é diferente comparando com aquele ambiente hostil e branco de um hospital, não é? Ela retrata isso tudo e no fundo celebra a vida através disso, através das coisas pelas quais vai passando e que vai aprendendo a valorizar aquilo que se calhar os outros não valorizam ou numa situação normal não iria valorizar. Então é assim, aos ouvintes que tiverem interesse em saber mais, senão daqui a pouco a Ana vai contar o livro todo e aí... Eu gostava só de ler aqui 2 passagens, se tiver tempo... Aí não tem como os ouvintes adquirirem o livro. Para quem quiser saber mais sobre a história da Ana Simão, retratada na personagem Inês, a menina dos ossos de cristal, vão poder adquirir nas livrarias de Portugal todas, estão? Em todo lado, sim. Está para todo lado? No continente, passo a publicidade, mas nas grandes superfícies, nas FNACs também, na Vorta. Nas livrarias? Nas livrarias, na Bertrand também. Eu sei que ele está em 3º lugar do Top Bertrand. Já. Em 3º lugar? Foi o que me disseram. E para quem quiser adquirir o livro, então, estiver fora do país... Pois, a grande questão é essa, quem está fora do país, e já recebi alguns contactos através do Facebook de pessoas que realmente, nomeadamente no Brasil, que gostariam muito de ter este livro. Eu aqui apelo, se realmente houver alguma editora que esteja a ouvir o programa e que esteja interessada em fazer a publicação do livro no Brasil ou noutro país, não é? Eu gostaria muito que esse livro, que chegasse a mais pessoas. A editora então é a Guerra e Paz. É a Guerra e Paz, exatamente, a Guerra e Paz Editoras. E portanto, no Brasil existem muitas mais pessoas com esta patologia, porque também é um país muito maior. Muito Portugal, maior, não e é? tem mais... Exatamente. Para fechar a entrevista, a Ana Simão gostaria de ler um trecho aqui do livro. Sim.
Portanto, passo a citar. A vida, isto é já a Inês a falar quando é adulta. A vida não voltará a ser a mesma, porque eu também já não sou a mesma. Depois do interregno de alguns meses, finalmente volto para acabar a película que ficou parada a algures numa praia do Algarve, como quem faz a pausa num comando de televisão. Mas não, já não vou a tempo de lhe dar um final feliz. Mas nem todos os filmes têm que ter um final feliz. Se assim fosse, tudo seria monótono de tanta perfeição. Este filme tem um final diferente, em que se percebe melhor a fragilidade, a vulnerabilidade da vida humana. Gostaria também de dizer que a Laurinda Alves esteve em Santarém, como puderam constatar e assistiram ao lançamento, e ela ficou muito sensibilizada também com este livro. E pegando um bocadinho nas palavras dela, eu pretendo também que este livro seja o grito de todos aqueles que sofrem, independentemente da sua doença ou da sua condição. É um livro para todos, não é um livro triste, não pensem que é, porque ele celebra a alegria e a realização de uma vida plena, e eu pretendo que a mensagem que ele no fundo transmite, que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Agradecemos aqui então a presença da Ana Simão com seu exemplarismo, com a sua força, com a sua determinação ao nosso programa, e votos aqui de sucesso, e adquiram então o livro A Menina dos Ossos de Cristal. Muito obrigada. Obrigada também. Um bom dia. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.